Queridos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal CCB Heresias. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês como o Deus da CCB ele é contraditório, como o Deus da CCB ele é bipolar, é um Deus de duas palavras. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas pregações que saiu do púlpito do Braz. E essas pregações elas foram feitas por dois anciães da alta cúpula da CCB. Prestem atenção e vocês verão como as pregações se opõem uma à outra. Vocês verão que as pregações se chocam, se contradizem. Mas antes de soltar as pregações, eu queria tirar uma dúvida com vocês, CCBanos. Vocês certamente devem ter aprendido desde sempre que tudo que acontece dentro da CCB é sob a guia do próprio Espírito Santo, certo? Desde o chamar dos hinos, passando pelas orações e testemunhos, tudo é guiado pelo próprio Espírito Santo. Quando alguém pede um hino dentro da congregação, foi o próprio Espírito Santo que tocou no coração daquela pessoa para chamar aquele hino. Na hora da oração, quando alguém levanta a voz de oração, foi o próprio Espírito Santo que tomou a boca daquela pessoa e tocou no coração daquela pessoa para levantar a sua voz em oração. E também na hora das testemunhanças, quando é dada liberdade para contar os testemunhos, é o Espírito Santo que guia cada um ali para levantar nos microfones para contar os milagres e as obras que vocês têm recebido dentro da congregação cristã no Brasil, certo? A pregação da palavra nem se fale, né? Na hora da pregação é o próprio Deus falando pela boca do ancião. É o próprio Espírito Santo dirigindo cada palavra que sai da boca dos caros servos. Bom, eu creio que não há nenhum CCBano que queira vir aqui no canal negar isso, né? Afinal, esse ensino é o pilar que sustenta toda a CCB e que faz dela a igreja verdadeira. A CCB, ela é a igreja verdadeira, ela é a própria graça de Deus na terra, ela é o caminho da salvação. Por quê? Porque ela é a única igreja onde o Espírito Santo guia 100% aquilo que sai da boca dos pregadores. E não só o que sai da boca dos pregadores, o Espírito Santo guia todo o movimento que acontece durante os cultos. Bom, às vezes acontece, né, do Espírito Santo da CCB causar algumas duplicidades ali dentro do culto, né? Quando o ancião fala, chamemos um hino, né? Aí às vezes acontece de 2, 3, 4 pessoas chamarem o hino ao mesmo tempo, né? O Espírito Santo da CCB toca no coração de várias pessoas ao mesmo tempo. Mas não vamos entrar nessa questão. Às vezes acontece também na hora da oração de o Espírito Santo tomar a boca de várias pessoas para orarem ao mesmo tempo, né? É também um pouquinho estranho, mas também a gente não vai entrar nesse mérito. O vídeo de hoje eu quero focar em duas pregações, como eu já disse, duas pregações que partiram dos anciães da alta cúpula da CCB. Pregações essas que vão se chocar, vão se opor uma à outra, vão se contradizer. Eu vou soltar as pregações, eu peço que vocês assistam com bastante atenção e depois que terminar as duas pregações eu gostaria de fazer uma pergunta para você, CCBano. Aí se for possível eu gostaria sinceramente que vocês me respondessem, assim, com calma, com tranquilidade, sem rogar praga, sem me xingar, sem me ameaçar de morte. Eu queria já deixar bem claro para vocês que eu já estou vacinado contra todas essas ameaças, pragas, ameaças de morte. Eu já estou vacinado contra tudo isso aí, tá bom? Vou soltar as duas pregações, uma após a outra. Assista na comunhão e daqui a pouco a gente volta a se falar. Tem um grupo de pessoas que acredita que para que Deus esteja na vida dele, é necessário que ele seja abençoado financeiramente. Tem uma linha teológica que ensina que o sinal de que Deus está na vida de alguém é quando ele tem recurso, dinheiro, bênção material. Não sei de onde tirar essa doutrina da Bíblia, que não foi. São doutrinas que são doutrinas paralelas, não são doutrinas bíblicas. Para você ser abençoado por Deus, você não tem que ter dinheiro no banco, nem ter saúde, nem que ter uma casa bonita, nem comprada, não. Você tem que ter o Espírito de Deus em você. Se você tiver o Espírito Santo, você é uma mulher abençoada por Deus, você é um homem abençoado por Deus. Eu não tenho carro, você não tem carro. Eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Você tem o Espírito Santo, dá glória a Deus, você tem tudo o que você precisa. Essas bênçãos Deus dá para quem Ele quer e não dá para quem Ele não quer dar.
Não tem nada a ver com o fato de nós estarmos servindo a Cristo ou não. Não tem nada a ver com o fato de nós estarmos servindo a Cristo ou não. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus, quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. A alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto, tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo, mas a hora que tiver o Cristo, você vai ver que você ganha o teu dinheiro e não põe em bolso furado. Ouça isto, tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. É porque você não tem Cristo. É porque você não tem Cristo. Bom, vamos lá. Conforme eu havia dito no início do vídeo, nós estamos diante de duas pregações opostas. Pregações que se chocam, pregações que se contradizem. Nós estamos diante de pregações que seguem caminhos distintos. Segundo a doutrina e os ensinamentos da CCB, as duas pregações foram guiadas pelo próprio Espírito Santo. As pregações de ambos os pregadores veio direto do céu. O verdadeiro pão quentinho, mandado pelo próprio Deus. Essa realidade é tão forte dentro da CCB que o povo é ensinado que tudo que sai do púlpito não deve ser questionado, não deve ser julgado, pois o tal que ousar fazer isso poderá estar blasfemando contra o Espírito Santo da CCB e então poderá cair no pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o povo, possuído por esse medo, por esse pavor, eles ouvem tudo, eles ouvem toda a pregação e no final eles selam com um sonoro amém. Que assim seja. Não importa se o que saiu da boca do pregador é heresia, é blasfêmias, é contradições, é ensinos antibíblicos, não importa se o que está saindo da boca do pregador fere as escrituras sagradas. O povo tem que dar glória, falar em línguas e no final de tudo selar com amém. É exatamente assim que funciona o momento da pregação dentro da CCB. Agora voltando para as duas pregações onde eu repito, que se chocam, se contradizem, pregações que se anulam. Para ficar mais claro, um dos pregadores atacou corretamente a teologia que existe por aí fora, que é a teologia da prosperidade. E o outro pregador da CCB defendeu a teologia da prosperidade. Um pregador disse que é errado quando alguém ensina que o sinal de que Deus está na vida da pessoa são bênçãos e prosperidade terrena. Já o outro pregador disse o contrário. O sinal de que quem tem Cristo na vida é carros, casas, empresas e filhos formados em faculdade. Aqui eu tenho que ser sincero em dizer que um dos pregadores pregou a verdade e, consequentemente, o outro que pregou o oposto pregou a mentira, o engano, a heresia. Se ambos os pregadores da CCB pregaram guiados pelo Espírito Santo,
Pregar o pão quentinho que veio do próprio Deus, que desceu do céu. A pergunta que fica é: o Espírito Santo ele se contradiz? Deus se contradiz? Deus é bipolar? Deus ele é um Deus de duas palavras? Por acaso pode jorrar duas águas diferentes da mesma fonte? Pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada? Que comunhão há entre o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, com o Mamon, o Deus das riquezas? A pergunta que eu faço agora é: quem pregou a verdade e quem pregou a mentira, já que estamos diante de duas pregações que se opõem uma à outra? Estamos diante de pregações que se anulam, pregações que se contradizem. Quem pregou a verdade e quem pregou a mentira? Quem supostamente pregou por Deus e quem pregou guiado por Satanás? Ambas as pregações foram seladas com amém. Vocês, CCBanos, andam dizendo amém para as pregações que saem da boca de Satanás? Vocês andam dizendo amém para a mentira, para o engano, para a heresia? Vocês por acaso estão atribuindo ao Espírito Santo a mentira, o engano, a heresia, o ensino antibíblico? Por acaso vocês estão atribuindo todas essas obras infrutíferas das trevas na conta do Espírito Santo? Vocês estão dando glória, aleluia, falando em línguas para pregações que está vindo do próprio Satanás? Porque uma vez que um pregador fala que quem não tem carro, não tem casas, não tem empresas, não tem filhos formados na faculdade, não tem Cristo, tal pregação só pode ter vindo das profundezas do inferno enviadas pelo próprio Satanás. Vocês mesmos, CCBanos, sabem que existe diversas pessoas no vosso meio que vivem uma vida de pobreza, de extrema dificuldade, de miséria. Muitas das vezes não tem o que comer. Eu particularmente fiz algumas viagens enquanto estive dentro dessa seita e vi com os meus próprios olhos pessoas em estado de miséria no norte e no nordeste do país. Segundo a pregação de um dos anciães, que estava tomado, entre aspas, por Deus, guiado pelo Espírito Santo, então essas pessoas que estão passando dificuldade, estão em estado de miséria, muitas das vezes passando fome, elas estão nessa situação porque elas não têm Cristo. É isso. Só tem Cristo quem é empresário, quem tem diversos carros, casas, quem tem bastante dinheiro na conta. É isso. O parâmetro para saber se a pessoa tem Cristo na vida ou não é bens materiais. É isso mesmo? Como vocês podem dar glória, falar amém, falar aleluia, falar em línguas para tal pregação? Como vocês podem atribuir esse lixo de pregação ao Espírito Santo? Como vocês podem dizer que esse lixo de pregação veio direto do céu, o tal pão quentinho, veio mandado pelo próprio Deus? Como vocês podem atribuir a Deus essa pregação diabólica que despreza o pobre e o necessitado? Como vocês podem crer e atribuir ao Espírito Santo uma pregação que contraria os ensinos das Escrituras Sagradas? A pergunta que eu faço para vocês agora é: vocês realmente creem que tudo que sai do púlpito da CCB é o próprio Espírito Santo? É o próprio Deus falando? Reflita sobre essa pergunta. Pare de ser vítima desses homens que se colocam como bocas de Deus. Seja sábio. Confira nas Escrituras se de fato o que está saindo da boca desses homens é realmente palavra de Deus. Seja como os bereanos em Atos 17:11, que julgaram aquilo que Paulo estava pregando. Conforme Paulo ia falando, conforme Paulo ia pregando, eles com as Escrituras em punho, eles iam conferindo se de fato as coisas eram assim. Se de fato o que estava saindo da boca de Paulo era a palavra de Deus, era algo que realmente tinha amparo nas Escrituras Sagradas. Enquanto você tiver essa mentalidade de que tudo que sai da boca desses homens, tudo que sai de trás daquela tribuna invernizada é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, se vocês continuarem com essa mentalidade, vocês sempre serão presas fáceis nas mãos desses falsos profetas, desses hereges. Continuarão se alimentando de falsas profecias, de falsos ensinos, de heresias, de mentiras.
E ainda mais, atribuirão todas essas coisas ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Atribuir mentiras, heresias, falsos ensinos, falsas profecias ao Espírito Santo, isso sim é algo muito grave. Eu finalizo esse vídeo colocando aqui na tela alguns versículos da palavra de Deus onde eu quero destruir essa pregação, eu quero refutar essa pregação da boca desse ancião, onde ele afirmou claramente que a pessoa que tem Cristo na vida, o sinal é carros, casas, empresas, filhos formados na faculdade. O Cristo que ele prega, o Cristo que ele vos apresenta não é o Cristo das Escrituras, e isso eu afirmo com toda certeza. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, está escrito o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 8 a 10, está escrito assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem se ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, está escrito o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, finalizo mais um vídeo por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.